Bem, estamos aqui agora para continuar a nossa discussão sobre cortisol, mas agora para falar como que o sistema nervoso atua diretamente no controle e liberação do cortisol. Basicamente, tá aqui, hipotálamo e hipófise, como vocês já devem estar cansados de saber. A maioria dos hormônios que envolvem o controle endócrino das nossas funções fisiológicas, com certeza vai ter um controle a nível neural, a nível neurológico, a nível sistema nervoso central. E para o cortisol, que é o principal glicocorticoide produzido pelo nosso corpo, também não vai ser diferente, tá? Bem, o hormônio que vai nas adrenais estimular a síntese do cortisol é o ACTH, que é uma abreviação para hormônio adrenocorticotrófico, que seria literalmente o hormônio alimentador, né, o T de trófos do grego alimentar, o córtex da adrenal. Então, ele atua sobre a zona fasciculada, que é a região intermediária do córtex adrenal especializada na produção de glicocorticoides, e induz uma hipertrofia das células dessa região. O que quer dizer que se a célula é desse tamaninho, sob o sinal do ACTH, ela vai ficar um pouco maior e mais rechonchuda, para trabalhar mais, para produzir o hormônio glicocorticoide, que nesse caso é o cortisol, tá? Não só ele, porque na primeira aula nós também estávamos conversando como também a zona fasciculada é capaz de produzir algumas pequenas concentrações isoladas de androgênios, tá? Então esses androgênios também respondem ao sinal da glândula pituitária ou da adenohipófise ao ACTH, beleza? Bom, então, como vocês já devem saber também, né, o que é quase um consenso, sempre que a gente está falando de neuroendócrino, a gente sabe que sempre que um hormônio hipofisário é responsável por modular a produção de algum outro hormônio em alguma glândula, é porque normalmente, primeiro, esse hormônio hipofisário foi acionado por algum outro hormônio que era hipotalâmico. E isso aqui também vai acontecer. O ACTH só vai ser produzido na adenohipófise, que é essa regiãozinha mais ventral aqui e mais escurecida, né, mais barrigudinha dessa hipófise, né, que parece um pequeno saquinho escrotal. Essa região aqui, produtora do ACTH, vai corresponder a um sinal que vem lá do hipotálamo. Então vejam só, essas bolinhas aqui, né, são neurônios, tá? Cujos corpos celulares estão aqui no hipotálamo, no núcleo paraventricular. Eles estendem os seus axônios para fora do hipotálamo e até essa região aqui, ó, já de início da hipófise mesmo, tá? E aqui eles vão liberar esse outro hormônio que vem até os adrenocorticotrófos na adenohipófise, e aí, respondendo ao sinal desse cara hipotalâmico aqui, os adrenocorticotróficos na adenohipófise produzem o ACTH. Esse cara, né, aqui, essas bolinhas vermelhas, são o FLC, que é o fator liberador de corticotropina. Tá? Vocês também devem conhecê-lo como CRH, a depender de qual referência científica vocês estão usando para os seus estudos, né? Que seria o hormônio liberador de corticotropina. Né? Normalmente, eu já vi essa nomenclatura aqui no livro de Fisiologia da professora Margarida Aires e no Silverthorne. Né? O Guyton usa a nomenclatura FLC. Eu achei meio feio, para falar a verdade. Ou talvez seja só eu sendo conservador, porque eu aprendi a vida toda como CRH. Eu não sei se esse termo já está em desuso e é para parar de usar e é para substituir por esse, mas como eu não vi ninguém ainda levantando essa discussão no Twitter, eu não vou, né, entrar em pormenores e vou continuar usando o bom e velho CRH. Mas enfim, o FLC, o fator, eu vou usar FLC aqui só para não querer converter ninguém à minha vertente, porque eu não estou aqui para passar ideologia científica nenhuma, eu vou só seguir a literatura que eu usei como referência, que chama o CRH de FLC, o fator liberador de corticotropina. E bom, uma vez que ele é produzido, né, por esses neurônios hipotalâmicos aqui, eu já tinha mencionado esses corpos celulares, né? Basicamente o núcleo do neurônio está aqui no núcleo paraventricular, no hipotálamo, né? O núcleo paraventricular aqui, na região do hipotálamo, obviamente. E aí, uma vez que ele é produzido, ele não vai descer, né, com esses fragmentos vermelhos aqui que eu fiz, tá? Aqui tem uma rede de vasos sanguíneos, tá? É isso que eu queria explicar de novo nessa imagem, que é o sistema porto-hipofisário. Tá? É uma rede de veias, na verdade, não são artérias. É o sistema porto-hipofisário, então tem uma pressão sanguínea muito menor se fosse um vaso arterial. E por meio desse sistema porto-hipofisário, né,
que ele desce mais ou menos aqui pela região posterior, perto supero posteriormente à neurohipófise, aqui na eminência mediana, né? Então esse sistema porta-hipofisário desce, se espalha aqui, né? Vasculariza isso aqui tudo. E aí o FLC se difunde, vai para os adenocorticotrófos e os induzem a produzir o ACTH, tá? Sob quais condições essa produção ocorre, né? Porque nós sabemos que o sistema nervoso, ele é conhecido por ser sistema nervoso porque ele exerce controle. Também porque ele fica nervoso, mas principalmente porque ele exerce o controle sobre as nossas funções fisiológicas, tá? Então, qual que é o estímulo que vai possibilitar a produção do FLC no hipotálamo? É o estresse. Tá? É meio que uma carta coringa já, né? A gente tá falando há tanto tempo, então é esse basicamente o estresse, tá? Então, como vocês já devem estar cansados de saber, o estresse se configura por essa situação exógena, ou até mesmo pode ser endógena, que fere a nossa homeostasia. Então, como uma tentativa fisiológica de aliviar esse processo estressor que é potencialmente nocivo para a nossa fisiologia, o corpo libera, né, primeiro esse grande precursor, o FLC, o fator liberador de corticotropina, nos neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo, e iniciam essa cascata de comunicação e geração de hormônios que culmina na produção do hormônio cortisol pelo córtex das glândulas adrenais, tá? E aqui um lembrete muito breve do que nós já conversamos, né? Sobre como o cortisol consegue modular o processo de gliconeogênese, a formulação de moléculas de glicose a partir de precursores que não são glicídicos, mobilizam proteínas de tecidos extrahepáticos para que vão para o fígado, para que ele as utilize para produzir gliconeogênese. O mesmo vai acontecer com os lipídios que liberam ácidos graxos para irem até o fígado, e a estabilização da membrana dos lisossomos, o que confere a esse hormônio uma característica peculiar e importantíssima para as áreas médicas e farmacológicas de ser um anti-inflamatório. Beleza? E, bem, uma coisa interessante também, que essa imagem não mostra a princípio, mas eu achei muito interessante trazer essa discussão à baila para vocês, é que esses neurônios que estão localizados aqui no núcleo paraventricular da região hipotalâmica, superiormente à hipófise, eles recebem algumas aferências sensoriais, ou seja, eles recebem sinais de sinapses feitas com neurônios de outras regiões do nosso encéfalo. E essas regiões específicas são respectivamente o sistema límbico e o tronco cerebral inferior, tá? Por que eu trouxe essas duas somente? Parecem específicas demais. Bom, é porque são, né? Não sei se ficou claro para vocês o porquê o sistema límbico, né? Mas o sistema límbico é uma área encefálica relacionada ao processamento das emoções. E as emoções exercem efeito sobre a nossa neuroendocrinologia. Se você fica nervoso, preocupado por uma palestra que vai fazer amanhã, ou por uma maratona, ou por apresentação de um TCC, ou, sei lá, uma coisa importante, você vai no encontro com uma pessoa e você tá muito nervoso, ou você tá, enfim, você tá fugindo de uma situação de luta ou fuga, né? Você tá sendo assaltado, enfim. Aquele processo emocional, né, ele gera um gatilho de modo que uma emoção ruim pode colocar o seu corpo no estado de estresse. É por isso que, se vocês pensarem bem, faz total sentido um fiozinho, né, sair do sistema límbico e chegar aqui no hipotálamo. Porque se você está numa situação como essa, por exemplo, a primeira que eu falei sobre a palestra, né, você vai uma palestra, assim, 1000 pessoas para assistir você, essa emoção gera um estresse no seu corpo, gera uma modulação completamente, sabe, generalizada. Você perde o apetite, o seu intestino pode ficar ou mais preso ou mais solto, você fica gelado, as mãos geladas, nervoso, você começa a tremer, você não dorme à noite. E essas respostas neuroendócrinas, quem modula é o hipotálamo. A sensação de saciedade, a sensação de plenitude gástrica, a resposta à mudança, a resposta ao nojo e a sentir um cheiro ruim e a ter um embrulho no estômago, essa resposta também tem um papel hipotalâmico aqui, tá? Nós falamos sobre isso lá no módulo de neuro
na aula sobre olfação, tá? O hipotálamo participa de uma resposta olfativa também. De modo que quando você sente um cheiro fecal, enfim, um cheiro muitíssimo desagradável, você tem uma resposta de ânsia de vômito. Essa resposta a nível neuroendócrino, neurovisceral, tem um forte componente hipotalâmico também, tá? Então isso justifica o porquê que o sistema límbico exerce um feedback, uma sinapse com essa região do hipotálamo produtora do FLC. E o tronco cerebral inferior também. Não sei se vocês se lembram do módulo de neuro, mas o tronco cerebral é a parte do nosso encéfalo responsável pelo controle da maior parte das funções vitais involuntárias, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, concentração de íons hidrogênio, concentração de moléculas de CO2, frequência ventilatória, todas essas funções que são inconscientes, né? O movimento dos olhos, a gente vira a cabeça para esse lado, os olhos ficam, eles não se mexem junto, né? Esse movimento ocular involuntário, essas funções completamente involuntárias, a nível de controle de vísceras, de tecidos, ocorre em tronco cerebral. Tá? E por que o tronco cerebral especificamente? Nessa região inferior do tronco cerebral inferior, a gente tem um componente nociceptivo, ou seja, a dor, o que prova que a dor é um estímulo estressor. Quando o sinal doloroso por meio do tronco cerebral inferior, ele consegue sinalizar a região hipotalâmica que responde a esse sinal doloroso produzindo cortisol, ou seja, a dor é um processo um processo endócrino, é um processo que é encarado pelo nosso corpo como estressor, tá? E numa região do tronco cerebral chamada de núcleo do trato solitário, porque ele não tem amigos, igual eu. É brincadeira. Ele se chama núcleo do trato solitário porque ele tá numa região realmente que o faz parecer solitário, cara. Eu tô falando sério, não tô nem zoando. E melhor são os nomes que os anatomistas dão pra isso aqui. Mas enfim, é legal que eles dão os nomes muito contundentes, né? Assim, ele é solitário porque ele tá numa região que parece que ele tá mais sozinho. Só que quando vai em algumas outras coisas, por exemplo, lá no coração, fibras de Purkinje. O que é Purkinje? Quem é Purkinje, tá ligado? Células de Schwann. Enfim, nós temos defeitos, eu vou perdoá-los. E essa região, núcleo do trato solitário, lá no bulbo, tá? Eu não sei se eu mencionei isso, fica no bulbo. Ela é responsável, ela é um centro de intersecção de várias informações neuroendócrinas, como a informação dos barorreceptores, que fazem o controle da pressão arterial, dos quimiorreceptores, que fazem o controle das concentrações de H+, e de CO2, o que indiretamente os faz controlar a ventilação, tá? Essa região também recebe um feedback a nível da glicemia, a osmolaridade, né? Se a osmolaridade, ou seja, se o sangue está muito diluído ou não, a saciedade. Olha só que interessante, o componente da saciedade, por meio dessa região do bulbo, consegue conversar com o hipotálamo para produzir o FLC. O que isso é um indicativo? É um indicativo de que se você não tem saciedade, ou seja, se você não está se sentindo saciado, se você está com fome, vai linkando as coisas. Se você está com fome, é sinal de que a glicemia caiu. Se a glicemia caiu, o seu corpo vai entrar num estresse fisiológico. Então faz sentido que esse componente aqui consiga conversar com os núcleos paraventriculares lá do hipotálamo. Núcleo paraventricular do hipotálamo, quer dizer, com os corpos celulares. Esse aqui é o plural correto. E liberar o cortisol. Tá? Então percebam como todas essas funções aqui são importantes. Até o fato de você comer uma pipoca super salgada e ficar sem tomar água, isso vai fazer com que a osmolaridade do seu líquido extracelular aumente. E só isso aqui já é um gatilho para liberar o cortisol. Olha só que doido, né? Então vejam como esses componentes aqui conseguem ser uma resposta ao cortisol. Em outras palavras, teoricamente, né, a nível de literatura, a gente sempre está estressado, pô. Porque essas situações aqui sempre acontecem, tá? Às vezes a gente tá com fome, às vezes a gente, sei lá, cara, a gente não comeu muito sal e não tomou muita água, ou às vezes a gente respirou rápido, ou então tava num desafio, quem aprende a respiração mais rápido, né? A criança faz muito isso.
Aí prende a respiração, tá ligado? Só isso daqui já é um fator estressor. Tipo, o organismo responde aos mínimos sinais desses agentes aqui e já consegue contrarresponder liberando cortisol. Ou seja, a gente tá sempre estressado. Esse é o plot twist. Já pode até fechar o vídeo porque não precisa. Nada é mais plot twist do que isso. Já pode ir deixando o like e ir lá porque o vídeo acabou, tá? Mas bem, acho que é basicamente isso a nível fisiológico, né? Eu que fui meio insensato e fui buscar umas informações extremamente específicas que agora que eu tô vendo aqui não tem uma repercussão clínica muito contundente, né? Mas eu vou falar aqui porque eu tô tentando ser uma pessoa melhor, eu tô tentando seguir os roteiros que eu mesmo faço, tá? Então o ACTH produzido cai lá no sanguinho e vai ser transportado até a sua adrenal. Lá na adrenal, o ACTH vai sensibilizar a adenilciclase, né? Que é basicamente uma proteína de membrana que tem algumas subunidades, a beta, a alfa e a gama. E aí, no fim das contas, isso gera a ativação desse segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica, que vai no citoplasma acionar as enzimas intracelulares que formam esses hormônios. Uma dessas enzimas que é ativada é a STAR, né? Porque ela é muito fã de Star Wars. Meu Deus do céu, eu tô muito ruim, desculpa. Ela é Steroidogenic Acute Regulatory Protein, ou seja, uma proteína que vai regular o processo de início, de start da produção desses hormônios. Qual que é o papel dela? É transportar o colesterol para a mitocôndria, para lá na mitocôndria ser transformado em pregnenolona. Mas isso só vai ser possível porque o ACTH vai sensibilizar, né, vai induzir a ativação da proteína quinase A. E aí, cara, informação extremamente específica, desculpa aí, rapaziada. E aí o colesterol vai conseguir entrar na célula graças a um mecanismo de endocitose e efeito dos lisossomos sobre o LDL. Enfim, senhores, peço que me perdoem, eu fui um fracasso nessa especificidade demais. Bom, não foi um fracasso, mas pelo menos eu fui específico, tá bom? Esse gráfico aqui, ele é interessante. Eu queria muito falar sobre isso pra vocês, porque isso aqui eu achei revolucionário. Eu me perguntava direto quando eu era criança e agora que eu descobri, eu tô gabando essa informação pra todo mundo. Então se você não quiser ver, pode até fechar o vídeo. Você poderia ter fechado o vídeo já na parte do plot twist, porque não tem nada mais interessante aqui pra você ver. Mas enfim, esse gráfico é basicamente um acompanhamento que eles fizeram. Eu imagino que deva ter sido de um rato, porque sempre é tudo com rato, tá? Me perdoe se não foi, se alguém me corrigir aí, mas eu não tenho certeza. Esse gráfico, ele mostra, a partir desse traçado vermelho, como que a secreção de cortisol ocorre ao longo do período diurno, ou seja, desde que você acorda até o momento que você vai dormir. E esses achados aqui são muitíssimo interessantes, porque vejam, por exemplo, mais ou menos nesse intervalo de horários que eu marquei aqui, entre as 4 e as 8 da manhã, é quando o cortisol começa a atingir um pulso bem crescente, olha só. E exatamente às 8 horas da manhã, que é o período que a média das pessoas acorda, a quantidade de cortisol que está ali circulando no teu organismo, imediatamente ao acordar, é cerca de 20 miligramas por decilitro. Tá? Por que que isso é importante? Porque é o cortisol que vai ser o principal responsável por te acordar de manhã, tá? É literalmente graças a um pico de cortisol que você abre os olhos. E é esse, inclusive, como o próprio gráfico dá a entender, o maior momento de concentração desse hormônio no nosso corpo ao longo do dia. Em nenhum outro momento o cortisol alcança um valor de miligrama por decilitro tão alto quanto de manhã, quando a gente acorda. Tá? Perceba que depois desse momento ele sofre quedas, alguns pulsos crescentes, mas nunca equivalentes ao primeiro pulso da manhã, quando você acorda, ao despertar, certo? E é o cortisol que prepara você para levantar, porque você estava lá deitado, durante 8 horas deitado, usando pouquíssimas as suas funções fisiológicas, a sua cognição você não estava usando, porque você não estava pensando enquanto dormia, né? Mesmo se você estivesse sonhando, mas isso aí também, né? Você nem está usando os seus braços, né? Porque você está lá parado. Enfim, a maioria das funções do seu corpo estão em estado hipometabólico, você está usando menos o seu corpo. A partir do momento que você acorda e vai ficar lá de pé,
Eu sei que os meus desenhos são muito incríveis, tá ligado? Mas assim, eu sei que vocês estão entendendo tudo. Você fica de pé, pô, o seu corpo, você abre os olhos, entendeu? Tipo assim, você abre os olhos, já aumenta todo um feedback pro teu córtex, pro teu globo occipital. Tem informação visual, ou seja, o corpo mudou o estado. Tô gastando mais energia. Eu saí desse estado hipoativo para o normoativo, né? Digamos assim. É tudo didático isso que eu tô falando, tá? Não é científico, não. Mas enfim. É o cortisol que precisa ser liberado para preparar você para acordar, certo? É o hormônio do estresse que te acorda de manhã, cara. Ou seja, sabe aquelas frases de Instagram, vivendo sob estresse? Maluco, é verdade, cara. É literalmente verdade, mano. Eu tô abismado, cara, embasbacado com essa revelação, mas é literalmente verdade. E eu acho que ficou claro para vocês que a contraparte também é positiva, né? Se durante a manhã, quando nós acordamos, nós experimentamos o pulso mais expressivo e acentuado desse hormônio no nosso sangue, é indicativo e é intuitivo imaginar que durante a noite, momentos antes de dormir, a gente experimenta não um pico, mas também um vale, né? E é basicamente isso. Perto do horário da meia-noite, entre as 11 horas da noite e a meia-noite, a gente consegue observar, na nossa circulação sanguínea, as menores concentrações de miligrama por decilitro do hormônio do estresse. Cerca só de 5 miligramas. É muito baixo, tá? É a queda do cortisol que nos possibilita adormecer, pegar no sono, tá? Inclusive, essa é uma das razões pelas quais, quando nós normalmente ficamos doentes, né, de uma gripe, de uma virose, a gente fica com o corpo mole e não consegue levantar direito, e o corpo quente, a dor no corpo, nas juntas e tal. E aí, normalmente, quando a gente tá assim, né, doente, enfim, a gente dorme e no outro dia, de manhãzinha cedo, quando a gente acorda, abre o olho, se mexe na cama, a gente pensa, pô, eu tô me sentindo até melhor, acho que hoje eu sarei. Aí quando você levanta, vai, escova os dentes, come, toma café, dá 1 hora depois você já tá, caramba, maluco, eu tô todo quebrado. E esse pequeno pico, né, de você se sentir melhor, de se sentir bem logo de manhãzinha quando você acorda, é porque é nesse momento que o cortisol está aumentado no teu sangue. E o cortisol tem um efeito anti-inflamatório, então você sente que você tá bem, que você sarou, porque esse pulso acentuado de cortisol aqui inibe ou retarda a inflamação e você tem a sensação de que sarou. Aí conforme as horas vão passando, o cortisol vai caindo, ó. O que acontece é que você vai voltando a sentir fraco, aquela fadiga toda, o corpo mole de novo, tudo de novo. Coisa louca, né? É muito massa isso aqui, tá bom? Ou seja, em síntese, o que esse gráfico mostra? O cortisol é liberado respeitando o nosso ciclo circadiano. O que quer dizer, meus amigos, que se você é uma pessoa que costuma ter horários inconstantes para dormir à noite, ou troca a noite pelo dia, enfim, você tem descompensações nos pulsos secretórios de cortisol. É por isso que, por exemplo, tem um livro chamado Por que Nós Dormimos, de um pesquisador de Harvard, se eu não me engano, é o Matthew Walker. Um livro muito interessante, né? Ele fala sobre o sono, sobre por que nós dormimos, ele explica também como que os sonhos acontecem, tem uma temática científica muito interessante, ele traz alguns estudos mencionando o cérebro de alguns estudantes universitários. Ele, inclusive, nesse livro, traz uma temática muito interessante sobre quando você tem uma matéria atrasada e vai ter uma prova no dia seguinte, o que vale a pena? Você dorme e acorda para fazer a prova no outro dia ou vira à noite estudando? Em que condições o cérebro aprende mais? Ele fez esse experimento com alguns estudantes. Pô, foi muito legal. Eu recomendo depois, vocês que queiram saber mais sobre o assunto, sobre principalmente neurociência, enfim, importância do sono. E um dos tópicos, um dos capítulos específicos, ele menciona sobre a importância do sono, né? E ele faz essa citação sobre como o sono e o prejuízo, a negligência da saúde do sono, da higiene do sono, é um dos principais fatores de risco para o diabetes mellitus, meus amigos. E agora você entende o porquê. Porque uma vez que você desrespeita o ciclo circadiano fisiológico do seu corpo,
O que você faz é mexer nesse balanço aqui, ó, de cortisol. Então você mantém o cortisol em momentos que ele deveria ficar mais baixo, em concentrações relativamente maiores, o que induz uma hiperglicemia no teu corpo, tá? E a longo prazo, coisa de anos vivendo sob essa rotina negligente, né? É claro, eu tô falando assim, mas eu tenho completa ciência de que há pessoas que não fazem isso por um capricho. Fazem isso porque precisam acordar cedo para trabalhar. Eu não tô levando em conta isso. Eu compreendo que a realidade não é bonita para todas as pessoas. O cara precisa dormir 10 da noite para acordar 4 da manhã, para pegar 4 ônibus para 8 da manhã chegar onde ele trabalha, na Grande São Paulo. Eu entendo perfeitamente que a vida não é um mar de rosas para todo mundo. E é por isso que eu tô deixando isso claro, para que não fique a sensação de que eu tô imaginando que é tudo tão simples assim, tá? Nós sabemos que a realidade é muito dura, é muito difícil, mas eu tenho que passar o que é a ciência, e a ciência diz que não respeitar o ciclo circadiano é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, por razões óbvias, o seu corpo não descansa, né? Então fica aquela adrenalina ali, e diabetes mellitus, porque esse desbalanço no cortisol te provoca uma hiperglicemia num momento que não era para ter tanta glicose. Esse excesso de glicose gera uma resistência insulínica, e aí o teu corpo para de responder ao sinal da insulina e a diabetes acontece, tá? Percebam quanto é importante na clínica entender se a pessoa dorme bem, tá? Então guardem essa informação que ela é muito importante, beleza? Bem, mais algumas informações, essas não são tão específicas, tá? Podem ficar tranquilos, mas muito pelo contrário, são muito importantes para a clínica, que eu vou até mencionar agora, que, como vocês sabem, né, o ACTH é um hormônio, e todo hormônio ele é produzido por meio de um sinal que vem de um outro hormônio, né? No caso do ACTH é o FLC. O que acontece com esse FLC é que ele vai lá no núcleo da célula, né, e vai modular a transcrição de um gene. É lá dentro do teu DNA, da célula, que existe um gene com as instruções para produzir o ACTH, que é um peptídeo de 39 aminoácidos. Informação específica, né? Parece até que eu li no Margarida. Mas eu li mesmo, porque o Margarida é um livro muito específico. Às vezes você vai ler sobre um hormônio, é um parágrafo todo falando só sobre esse hormônio, tem 39 peptídeos, 4 cadeias metilacetilcoenzima A, ele consegue lipossolubilizar o no seu... Aí para depois, na outra página, começa a falar o que o hormônio tem. É bem do Margarida isso mesmo. Mas enfim, depois que esse gene é transcrito, ele é transformado num RNA mensageiro, que vai lá no ribossomos, que vai produzir a proteína, tá? Quando esse RNA mensageiro passa pelo ribossomo, o ribossomo produz uma substância chamada de PONC, que é a abreviação para proopiomelanocortina. Proopiomelanocortina, que é um precursor, é um pré-hormônio do ACTH. É uma molécula que contém o ACTH. Essa imagem aqui é muito melhor para mostrar para vocês. Ó. Essa fita inteira aqui é a proopiomelanocortina. O ACTH é só esse locus aqui, ó. É só esse pedaço da proopiomelanocortina. Só isso é o ACTH. Ou seja, a partir do momento que a PONC, né, a proopiomelanocortina é produzida, precisa haver uma ação enzimática para cortar esses pedaços aqui e liberar o ACTH, tá? Por que essa informação é importante? Porque há outras regiões da molécula de PONC que têm outros hormônios, como essa imagem também dá a entender, ó. Nessa mesma fita está presente, ó, uma região que codifica o hormônio MSH, que é o hormônio melanoestimulante, que estimula a produção de melanina, tá? Pois é, o mesmo pré-hormônio que libera o ACTH, que aciona a produção de cortisol, tem o mesmo hormônio que induz a produção de melanina. Olha só que interessante. Tem a alfa-MSH, a gama, quer dizer, a MSH, a alfa-MSH, a gama-lipotrofina, a beta-endorfina.
Essas substâncias aqui atuam no controle principalmente do processo endócrino relacionado aos lipídios, né? O processo de saciedade também. Mas enfim, percebam que a própria melanocortina tem um ACTH na sua constituição, mas também tem outros precursores que têm funções hormonais importantes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esses precursores aqui, olha só, o próprio hormônio melanoestimulante, né, esse MSH aqui, esse hormônio que está contido na molécula de PONC e a beta-lipotrofina, a beta-endorfina, são substâncias que vão ser liberadas quando o PONC for. Mas, em nível fisiológico, se o paciente não tiver nenhuma doença ou coisa do tipo, eles não são expressivos. Eles não conseguem exercer efeitos alarmantes na nossa fisiologia. Trocando em miúdos, se o teu corpo está saudável, está funcionando de boa, esse MSH aqui não vai ficar mandando muitos sinais para escurecer a sua pele, tá? Se você ficar tentando se estressar para ficar mais negão, em nível fisiológico, tá? Em fisiologia, isso não vai acontecer porque os efeitos desse cara aqui, a nível fisiológico, não são expressivos, tá? Não são nem um pouco expressivos. Porém, em uma condição clínica chamada de doença de Addison, é uma condição na qual ocorre um dano, ou enfim, algum processo autoimune que afeta as glândulas adrenais e destrói a zona fasciculada, onde há a produção de cortisol. O cortisol não é mais produzido. Sem cortisol suficiente na corrente sanguínea, lembram daqui da hipófise, ó? O cortisol, ele exerce feedback no hipotálamo e na hipófise. Tanto um feedback inibitório e estimulatório. Se o cortisol tiver aumentado, ele vai ficar inibindo o hipotálamo e não vai ter mais FLC. A mesma coisa na hipófise, ele vai inibir a adenohipófise e não vai ter mais ACTH. Mas nessa doença de Addison, acontece a destruição da zona fasciculada, da adrenal, logo uma queda de cortisol. Essa queda de cortisol retroalimenta positivamente o hipotálamo a produzir muito fator liberador de corticotropina, que induz, consequentemente, um feedback positivo na adenohipófise para produzir muito ACTH. Então, apesar da doença de Addison ser uma condição na qual o cortisol praticamente não é liberado, ocorre um aumento da produção de ACTH. E se essa produção de ACTH está aumentada, para obter ACTH, eu preciso antes obter a PONC. E obtendo a PONC, eu produzo isso aqui tudo junto. Então, nessa condição patológica aqui, eu posso ter sim, minha gente, um aumento desses outros hormônios aqui. Tá? Do hormônio melanoestimulante, o beta-lipotropina e a beta-endorfina. Tá? E aí, olha só o que acontece. Lá no hipotálamo, né, bem como em alguns outros tecidos do nosso corpo, existem essa PCT2, né, que é uma enzima chamada pró-hormônio convertase, né? Essa enzima aqui consegue fazer aquele efeito que eu falei para vocês, né, de cortar e liberar os hormônios dessa molécula da PONC, tá? E essa PCT2, né, a pró-hormônio convertase 2, é uma enzima que atua sobre a PONC e libera dela a alfa-MSH, que tá aqui, ó. A alfa-MSH tá nesse pedacinho aqui, ó. Não, calma, esse aqui. Tá? Então, essa enzima, a pró-hormônio convertase 2, libera o alfa-MSH. Uma vez liberado esse alfa-MSH, ele tem o potencial de induzir a pigmentação da nossa pele, lá nos melanócitos, quando ele se liga no receptor MC1R. Beleza? Ao mesmo tempo, esse mesmo alfa-MSH consegue atingir receptores a nível de sistema nervoso central, receptores chamados de MC4R, que modulam o apetite, causando diminuição no apetite. Tá? E aí, qual é o pulo do gato? Quando a gente tem algum processo patológico que envolve a síntese excessiva dessa enzima, ou até mesmo distúrbios no gene do próprio PONC, a gente vai ter quadros de obesidade e de palidez.
tá? Obesidade, porque a gente vai ter um processo de alimentação aumentado, né, por causa dos fenômenos que envolvem o próprio cortisol, e a palidez, porque na mutação da PONC não há a produção do alfa-MSH. Então, não há o agente que lá nos melanócitos promoverá a pigmentação, tá? Por isso, sem a alfa-MSH, não vai ter quem reduza o apetite. Então o apetite vai estar aumentado, esse efeito de saciedade vai estar diminuído. Então o cara vai ficar obeso e pálido por causa da ausência desse principal sinalizador de pigmentação melanocítica pelos receptores MC1R. Interessante, né? Ou seja, meus amigos, o que isso culmina pra gente? Em resumo da ópera, se a PONC é a mesma molécula que contém o ACTH e o alfa-MSH, significa que o ACTH e o alfa-MSH são parentes próximos, tá? E inclusive, olha a bomba, o ACTH tem 1/30 do efeito de pigmentação, cara. Ainda assim alguma coisa, tá? O ACTH tem 1/30 a capacidade de induzir a pigmentação da nossa pele, tá? E pasmem, esse ACTH, ele consegue ser muito mais importante para determinar a quantidade de melanina da nossa pele do que o próprio MSH em algumas condições patológicas, por exemplo, certo? O ACTH tem muito mais peso no processo de síntese de melanina na nossa pele do que o próprio MSH, quando esse cara aqui está aumentado em situações patológicas. Pô, que negócio interessante, rapaz. E aí vem a questão, né? Todo paciente que tem uma produção aumentada de cortisol, aliás, todo paciente que vai ter uma produção aumentada de ACTH, né, vai ter esse processo de hiperpigmentação? Nem todos, tá? Porque existem o Cushing hipofisário, né? Ou seja, a nível de hipófise, que é quando o ACTH está aumentado, e existe um Cushing adrenal, que é quando só o cortisol está aumentado. Quando o cortisol está aumentado, né, o defeito é na adrenal, então é a adrenal que está produzindo muito cortisol. Se o cortisol está aumentado, ele manda o sinal para a adenohipófise e eu tenho baixo ACTH. Então eu não tenho hiperpigmentação nenhuma. Já no Cushing hipofisário, a adrenal está normal. O problema é lá na adenohipófise, seja por um tumor, seja por um ACTH ectópico, né, um hormônio que está sendo produzido por algum outro tecido por causa de um tumor, o ACTH está aumentado. Então, ocorre sim o efeito de hiperpigmentação. Olha só esse escurecimento aqui, tá, nessas estrias. Essas estrias são provocadas pela ruptura, né, de tecido conjuntivo, um pouco de ácido hialurônico também acaba sofrendo no processo, mas a característica base do Cushing, né, essas estrias um pouco violáceas, um pouco mais escuras, é também devido a esse processo de pigmentação, que é afetado pelo excesso de ACTH, que tem um efeito modulatório importante na melaninização da nossa pele, tá? E a partir dos nossos melanócitos. Que negócio interessante, né? Bem, dito isso, nós falamos sobre os principais mecanismos de controle da produção do hormônio cortisol e como o fato de o ACTH estar atrelado à proopiomelanocortina e ao mesmo tempo ao MSH o torna um sinal importante de algum tipo de distúrbio neuroendócrino quando a gente está falando de uma pessoa que tem um Cushing hipofisário, tá? O que vai acontecer, meus amigos, a partir de agora, é que nós vamos, a partir desse conhecimento, entender os processos patológicos de síndrome de Cushing, que é quando o cortisol está aumentado, e a doença de Addison, que é quando o cortisol está diminuído. E então, eu acho que eu vou ver vocês realmente num próximo episódio. Acho que merece um próximo episódio, realmente. E se vocês tiverem alguma dúvida, claro, o ideal é que leve ao professor de vocês, porque ele sabe a forma como está avaliando todos vocês. Mas se quiserem escrever alguma mensagem nos comentários, ou quiserem mandar algum gift card para eu comprar um jogo do Zelda, eu também estou aceitando, tá? Acho que é isso, pessoal. Fiquem bem e bebam água.